Certinho aí no limite. Só tem fera nesse simpósio, hein? Semana incrível teremos. Agora a gente chama Amanda de Brito Murtinho, com Máquinas Vorazes, Distopia e o Encontro com a Morte, em A Máquina, de Joseph Walser, e A Máquina de Fazer Espanhóis. Amanda, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom, estou já compartilhando aqui a tela com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu sou a Amanda Brito, tá? Eu sou orientanda do professor Dr. Ricardo Iannassi, que inclusive está aqui conosco, vai também se comunicar hoje à tarde aqui no Abralic, né? E aqui, gente, também, assim como o professor Alex, né, essa obra aqui, essas obras, né, da Máquina de Joseph Walser e da Máquina de Fazer Espanhóis, fazem parte de uma pesquisa maior que eu estou realizando para minha dissertação, lá do Grupo de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, né, onde realizo um mestrado na FIFELET, na USP. Então, hoje eu vou apresentar realmente um pouco assim dessa pesquisa, só que nesse recorte das utopias e distopias, dentro aí, né, desses contornos do insólito. Então, essa aqui é a carinha, né, da obra do Gonçalo Tavares, que é A Máquina de Joseph Walser, e essa é a outra obra, né, do Walter Ugumãe, A Máquina de Fazer Espanhóis. Um pouquinho só, rapidamente, sobre cada um desses autores. Os dois são autores portugueses, tá? São contemporâneos. No caso, eles também iniciaram os seus trabalhos com a publicação de tetralogias, no caso do Gonçalo Tavares, com a tetralogia O Reino, da qual faz parte a obra da Máquina de Joseph Walser, e no caso do Walter Ugumãe, a tetralogia das minúsculas, que já chama aí a atenção, né, por ter sido escrita completamente só utilizando letras minúsculas, né, sem nenhuma letra capital, da qual também faz parte A Máquina de Fazer Espanhóis. Então, não é erro, tá? Realmente se escreve assim o título sem nenhuma capital. E eles angariaram para cada uma dessas tetralogias o Prêmio Literário José Saramago. No caso do Gonçalo, foi a obra Jerusalém, que também faz parte da tetralogia, que angariou esse prêmio. E no caso do Walter Ugumãe, foi o Remorso do Baltazar Serapião, que também faz parte aqui da tetralogia das minúsculas. Bom, então aqui, para esse recorte, o que eu gostaria de apresentar para vocês é um pouco da discussão dentro dessa fronteira entre esse binômio da utopia e da distopia, como que a gente depois utiliza isso, né, na literatura contemporânea, com apelo à estabilidade que puxa aí para esse programa utópico, ou mais para o lado da transformação que vai conduzir para uma vertente mais distópica. Os contornos do insólito, né, dentro dessas obras que estou apresentando para vocês, e também algo que chama muito a atenção e que também vai de encontro com esse insólito, que é o fascínio pelas máquinas, principalmente ali ante o medo e o contato com a morte, tá? Então, aqui eu só destaquei esses termos no resumo que eu apresentei aqui para o simpósio. E então, quando a gente fala dessas fronteiras entre o binômio utopia e distopia, acredito que muitos já devem estar aí familiarizados, mas utopia nada mais é do que o lugar nenhum, né? A gente sempre remete a essa obra do Thomas More, que cunhou esse termo, e é justamente um termo que a gente utiliza aqui dentro da literatura para trazer essa idealização, essa fantasia de um lugar que fosse perfeito de se conviver ali, de montar uma sociedade, né? Então, ele tem muito essa característica de ser algo muitas vezes irrealizável. Então, quando a gente fala de algo utópico, é algo que está além daquilo que a gente consegue palpar, né? Fica muito ali, realmente, na redoma dos sonhos. Enquanto que a distopia, por sua vez, vai no sentido contrário, né? Ela vai ser justamente um arrastamento desse sonho para uma realidade mais cruel. Então, ali a gente normalmente vê muitas obras que vão apresentar uma sociedade organizada de forma opressiva, que tem ali um sistema muitas vezes totalitário, né, que oprime a figura humana, e aí muitas vezes isso acaba até tendendo, desembocando na desumanização. Bom, para a gente entender uma coisa curiosa sobre utopia e distopia, que é
como elas são cíclicas, né? Ou seja, uma utopia de uma geração ela pode se converter na distopia para uma outra geração, eu achei interessante trazer esse experimento, que foi a Utopia dos Ratos, o Universo 25, que foi realizado lá no finalzinho da década de 1960, em que justamente se criou um espaço, uma cidade, sim, né, de ratos, que seria um espaço perfeito em que eles tinham acesso ilimitado a água e alimento, não havia predadores naturais, e eles tinham ali um ambiente calculado assim para acomodar com conforto mais de 3.000 roedores dentro dessa cidadezinha, né, onde eles poderiam conviver, procriar e viver harmoniosamente ali. Então, a gente teria aqui um arquétipo dessa sociedade ideal, igualitária, né, com esses recursos infinitos, em que você não precisa trabalhar e pode se dedicar ali simplesmente a viver. Só que o que era para ser esse paraíso, em pouco tempo vira um verdadeiro inferno, e a gente começa a observar uma série de coisas curiosas acontecendo ali. Então, a gente basicamente tem 4 fases nesse experimento, e que é curioso porque se nós formos observar para o lado de narrativa de jogos, ou mesmo né, para algumas histórias distópicas, a gente consegue realmente ver esses mesmos elementos se repetindo. Então, aqui a gente tem uma primeira fase, em que são colocados apenas 8 ratinhos lá dentro, né, sendo 4 fêmeas e 4 machos, e eles têm ali um momento de ambição, em que eles vão explorar, eles vão começar a pegar, coletar alimentos, formar o seu ninho, e vão conviver harmoniosamente de fato. Eles começam a procriar, a sociedade vai progredindo, vai aumentando, até que, em um determinado momento, eles começam a explorar mais, e aí começam basicamente a popular toda essa cidade, alcançando aí um pouco mais de 2.000 habitantes, né, roedores habitantes desse local. É nesse momento que se alcança um equilíbrio em termos de quantidade, né, de ratos, então eles não extrapolam aquele limite, que era de pouco mais de 3.000 habitantes do local, porém é aí que você começa justamente a observar os problemas. Então começa a ver ratos dominantes ali, que reservam áreas e não deixam outros ratos atravessarem aquela área, que começam a manifestar violência. Você começa a ter estupro entre os próprios ratos, você começa a ter ratos que são realmente oprimidos, que sofrem bullying, assim, usando termos humanos, mas que realmente se observa ali naquele espaço. Tudo isso devido basicamente à questão de competição excessiva, a questão de falta ali de um propósito, né? Algo curioso que até o próprio pesquisador vai chamar de morte do espírito, tá? E até uma degeneração da atitude materna das próprias roedoras, que deixam ali de se preocupar com a prole, começam a abandonar as proles nos ninhos, e você começa a ter uma alta taxa de mortalidade infantil. Então, é muito curioso, porque a gente acaba até observando algumas das questões aqui na nossa própria sociedade. Inclusive, essas gerações subsequentes de roedores, elas acabam, de certo modo, tendo uma degeneração cultural e vão deixando, inclusive, de ter criatividade, de explorar novas possibilidades ali dentro, para só repetir ali a necessidade de comer, ficar parado, ficar dormindo, né? Então, eles vão chegando aí até esse ponto, assim, de depressão, até que, depois dessa morte do espírito, dessa ausência de propósito, eles vão começando a falecer. Então, chega a morte do corpo até a extinção completa. E esse estudo foi repetido algumas vezes, sempre com esse mesmo resultado, tá? Então, o que a gente vê aí é que existe esse ciclo da utopia para a distopia, que se repete muitas vezes, não só nesse estudo que a gente acabou de ver, mas na própria literatura. Então, se você pegar exemplos de utopia, a gente tem diversos, desde o próprio Jardim do Éden, né, lá na Bíblia, a própria utopia do Thomas More. Mas a verdade é que, se você se perguntar, será que eu gostaria de viver na utopia de Thomas More? Provavelmente já não seria agradável para nós, para a nossa geração, embora ele tenha concebido como algo perfeito, né, no tempo dele. E como distopia, nós temos aí, então, justamente esse chamado para o cenário de opressão, de totalitarismo, desse abuso de poder, e a gente tem aí os exemplos clássicos do Orwell e também do Admirável Mundo Novo, né, do Huxley. Quando a gente fala, então, desses dois panoramas, né, da distopia e da utopia, a gente tem ali o que a gente considera tradicional,
Porém, para obras mais contemporâneas, a gente tem obras que são consideradas distópicas ou mesmo utópicas, mas que elas fogem um pouco desse modelo mais engessado e mais tradicional. E aí, por conta disso, eu acho interessante trazer as heterotopias do Michel Foucault, porque aqui o Foucault ele entende que, diferentemente da utopia, que não está em lugar nenhum, que é inalcançável, nós teríamos sim algumas utopias situadas na nossa própria sociedade, né? Que seriam esses espaços outros, né? Onde você pode se deslocar de verdade, não são espaços imaginários, são reais, mas ali você vai vivenciar algo de certo modo simbólico, tá? Então, aqui ele diz que a sociedade adulta organiza e organizou muito antes das crianças. Então, aqui, crianças em referência ao imaginário, né? Os seus próprios contraespaços, suas utopias situadas, lugares reais fora de todos os lugares. Então, há, por exemplo, os jardins, os cemitérios, os asilos, as casas de tolerância, as prisões, colônias de férias do Clube Mediterrâneo e tantos outros. E aí eu achei interessante trazer essas heterotopias justamente para a gente entender aqui o que eu vou mostrar de cenário dentro das obras analisadas, tá? Então, aqui, outra questão importante para a gente considerar é que na hora da gente falar, então, de utopia e distopia na análise dessas obras, a gente tem aqui o apelo à estabilidade ao que a gente chama de programa utópico. Então, quando a gente vai recorrer à utopia, muitas vezes a gente está recorrendo a esse pensamento utópico que tem a ver com estabilidade dentro do texto literário. Já quando a gente quer se referir à distopia, mas já pensando aí, né, nesse movimento que não é mais daquele ambiente tradicional distópico, a gente pode ver aí dentro da literatura um apelo à transformação. Então, aqui, na transformação, a gente preserva o impulso utópico, embora a gente já não tenha mais aquele programa da utopia tradicional que a gente localiza, né, na literatura anteriormente. E aí, olhando então para a máquina de Joseph Walser, a gente tem aqui um cenário que é um ambiente distópico, assim, até num formato que a gente já identifica de acordo com obras anteriores, mas o nosso personagem Walser também transita por algumas heterotopias dentro ali da obra. Então, ele tem uma fábrica onde ele atua como operador de uma máquina, e ele vivencia ali alguns delírios junto a essa máquina. Ele tem uma sala particular onde ele coleciona peças metálicas que não têm função alguma, elas não têm nem relação uma com a outra, são simples peças posicionadas na estante, com uma necessidade absurda ali de organização, de estar tudo limpo, tudo milimetricamente posicionado. E ele tem também a casa de um colega, onde ele se reúne para jogar dados, e é também onde, é quase como um espaço sagrado dele, onde ele vai, de certo modo, para relaxar, e é onde ele assume controle, onde ele sente que assume controle da vida dele quando ele está jogando esses dados. Então, aqui existe a ilustração, né, de um certo tipo de ordem que é concebida pelo próprio ambiente. Uma vez que você entra nesse ambiente, é como se você vestisse aquele papel, né? Então, por isso que eu identifico como heterotopias alguns desses ambientes. Já na obra do Walter Ugumãe, A Máquina de Fazer Espanhóis, a gente tem que o personagem, o protagonista, que é o Silva, ele inicia já dentro, né, de um espaço que seria heterotópico, que é no hospital, onde ele está ansiando pela melhora da sua esposa. Então, ele acredita que o hospital vai salvar a sua esposa. Infelizmente, ela vem a falecer. E aí, ele acaba sendo deslocado da sua casa, onde era o seu espaço de conforto, para um asilo. Então, como a gente viu ali na própria descrição do Michel Foucault, ele coloca o asilo como uma heterotopia, né? Porque é justamente um lugar outro para onde a gente quer deslocar a velhice. Então, embora chame-se até felicidade esse asilo, né, esse lar, embora ele tenha todo esse apelo de ser um lugar acolhedor, o Silva não gosta de estar lá, né? Ele se sente oprimido, ele não quer seguir aquelas regras, então, aos poucos, aquele espaço ele se mostra para ele distópico, né? Embora até o final ali da obra, a gente vai vendo que ele vai se conformando com estar lá, mas tem toda essa questão, né, desse apelo à heterotopia e essa questão do que é o asilo, né, e como isso afeta esse personagem que é o Silva. Então, aqui a gente tem, quando a gente vai pensar nos contornos do insólito nessa obra,
a gente tem outro ponto curioso, que é enquanto a utopia ela está lançando a gente lá para o imaginário, né, para fora da realidade, a distopia puxa a gente para a realidade de forma ali pesada, cruel, né, com toda a força que teria ali uma realidade mais opressora. E o insólito, por sua vez, ele fica ali no lusco-fusco, está ali meio que no meio termo entre os dois, né? Porque justamente o insólito aparece quando tem um apagamento entre esse real e esse imaginário. Então, até trouxe aqui o Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza, porque justamente existe aqui, nesse experimento que foi realizado, com o que nos causa estranheza, quando a coisa está ali muito próxima de parecer ser humano, mas não é um ser humano, aquilo nos causa uma estranheza absurda, como é o caso aqui de um cadáver, né, ou de um zumbi. Mas mesmo quando a gente fala de bonecos de cera, ou mesmo robôs que são humanoides, eles começam a nos causar estranheza, porque embora pareça ser real, não é. E aquilo causa um certo incômodo. Então, isso é muito próximo da sensação também do infamiliar, do insólito, daquilo que causa essa angústia, um espanto, uma surpresa ali incômoda, né? E aqui nessas obras que eu estou analisando, vai ser muitas vezes na presença da morte e até com alguma coisa ali em relação à máquina, que está surgindo essa evocação do insólito e dessa desestabilização do real. Então, aqui na máquina de Joseph Wauser, basicamente esse protagonista ele vai ter muitas ações robóticas, muito programadas, e isso nos causa uma certa estranheza, só que nesse caso é o contrário, porque ele é um ser humano, mas ele está com ações robotizadas, robóticas, frias, mais frias do que é de se esperar do ser humano. E isso nos causa estranheza, nos causa incômodo, né? Então, seria onde eu vejo que você está evocando o insólito aqui nessa obra. Então, mesmo diante ali de crueldade da guerra, né, que é o ambiente que ele está vivendo, cadáveres na rua, né, e outros eventos externos que às vezes são muito absurdos, nada disso abala esse personagem, né? E aí é justamente esse incômodo dessa falta de empatia do personagem que vai desestabilizar o leitor. Já aqui na Máquina de Fazer Espanhóis... Já estamos quase com 17 minutos. Ai, tá bom, vou acelerar. Já que, por sua vez, na Máquina de Fazer Espanhóis, a gente tem justamente um confronto com a lucidez desse personagem Silva, e ele começa a apresentar alguns delírios, às vezes noturnos, e ali também quando ele está no leito de morte. Então, é nesses delírios que a gente vai ter esse apagamento, tá, entre a realidade e o imaginário, e que a gente também percebe esses contornos do insólito. Então, aqui eu deixei dois trechos que aqui da Máquina de Joseph Wauser e também da Máquina de Fazer Espanhóis. Eu separei alguns trechos, depois quem tiver aí a curiosidade de ver, onde eu localizo justamente esse contato com a máquina e com a presença da morte, tá? E que vai evocar aí esses contornos do insólito. Então, aqui o Wauser, ele tem a sua coleção de peças metálicas e ele acaba em determinado momento furtando a fivela do cinto de um morto para encaixar nessas peças metálicas dele, né? E, além disso, a gente tem ali diversos outros pontos, mas eu identifico como a degradação e a indiferença, essa presença de corpos mortos e solitários, esse contato íntimo que ele vai demonstrando com a máquina ao longo da narrativa, a sua própria robotização, introversão e suas crises de identidade e incomunicabilidade desse personagem que vão promover esse contato com o insólito nessa narrativa. Já no caso do Valteiro Gumãe, na Máquina de Fazer Espanhóis, esses delírios do Silva vão aparecer mais quando ele está dormindo, né? Então, aqui tem também um trecho em que demonstra onde que aparece esse delírio, essa confusão. E aqui, na proximidade da morte, ele também vai acabar desencadeando alguns eventos que vai fazer nós próprios, como leitores, questionarmos a realidade do Silva. Então, aqui ele diz que explica que durante a noite que ele teve, montaram ali uma máquina incrível sobre ele, e essa máquina já estava a tirar o seu fascismo da cabeça, mas que ele já tinha tirado antes, ele ficou aterrorizado com aquilo, teve uma crise de consciência durante esse evento. Então, fica aí também o chamado para esse trecho do livro.
E aqui as características também que promovem esse contato com o insólito são, então, o delírio desse personagem, alterações de consciência, a presença da máquina e essa proximidade também da morte. Estão aqui, então, as referências utilizadas, tá? Caso depois alguém queira consultar. E é isso, espero que, desculpem aí ter passado um pouco tempo, espero que tenham gostado desse recorte. Muito obrigada. Amanda, obrigada a você, excelente apresentação também. Professor Flávio e a professora Marisa aí para a condução. Obrigada, Carol. Obrigada a todos e todas que fizeram suas apresentações hoje aqui. Vocês estão me escutando, minha voz está quase sumindo, mas eu estou por aqui ainda. Estamos ouvindo bem, sim. Eu queria lançar uma questão. Foram excelentes apresentações nessa manhã. Acho que abrimos nosso simpósio de uma maneira assim fantástica. Esse é meu neto, de uma maneira fantástica. E eu quero lançar uma questão para vocês que foi dita pela Carol. Será que a utopia de uns vai gerar a distopia de muitos? É uma coisa que eu sempre digo nos meus textos, em que eu trato da distopia, é que a noção de distopia e de utopia depende do sujeito que enuncia. Quer dizer, utopia para quem? Distopia para quem? Porque na própria utopia do More, a gente vê escravos. Será que aquela era uma utopia para escravos? Então, eu queria que vocês que apresentaram, mediante seus objetos de estudo, falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa fala da Carol. Será que a utopia de uns vai gerar a distopia de muitos? Vou agora também aproveitar e comentar rapidamente. Eu concordo aí com a fala do professor Alex, e sim, não, eu acho que não tem como a gente fugir, infelizmente, e é até por isso que eu acredito que as utopias, elas não vinguem, né? Porque não tem como você atender aí ao interesse de todos ao mesmo tempo, tanto que no próprio estudo que eu apresentei lá dos roedores, do universo 25, em pouco tempo ali, o que era para ser um paraíso para todos aqueles roedores se transformou no inferno, porque para alguns ratos ali dominantes que conseguiram se adaptar melhor, ficou bom, né? E para todos os outros estava ruim. Então, até no próprio livro do Walter Ugumãe, né, na Máquina de Fazer Espanhóis, o protagonista ele é mandado para um asilo, né? Então, talvez para a família dele aquilo fosse bom, né? Até não por se livrar dele, mas por achar que lá era um lugar melhor. Nesse caso, a heterotopia, porque é um lugar real, né? Mas porque ali estaria tudo bem, estaria cuidado, estaria, enfim, né? Com a saúde ali sendo vigiada. Mas para ele não, para ele estava horrível estar lá, né? Para ele e para outros personagens que a gente vai acompanhando também. Embora, claro, ele vá se transformando aí ao longo desse contato, mas não era o que ele decidiria por si próprio. E já na Máquina de Joseph Walser, o que a gente vê é que o ambiente já é distópico. Então, o personagem Walser já está vivendo essa distopia, mas essa distopia é em prol de que alguns estejam vivendo uma utopia, né? Então, aqui a gente tem os grandes conglomerados, os donos dessas indústrias que estão promovendo essas guerras em nome de algo que lhes favorece, mas que não está favorecendo os demais. Então, eu corroboro com esse entendimento de que, de fato, a utopia de uns é a distopia de outros. Obrigada, Amanda. Imagina, obrigada. Carol, Flávio. Flávio estava se manifestando aqui